Nosso corpo possui diversos membros. O corpo de Cristo possui diversos membros. E cada membro do corpo possui responsabilidades dentro do corpo. Cada membro possui uma razão de existir, possui características próprias. Diante disso, todos os membros são importantes no corpo, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21. Cada igreja local é uma miniatura do corpo de Cristo. Por isso, nos reunimos em uma igreja para adorá-lo e servi-lo como membros do seu corpo. Como membros do corpo de Cristo, temos responsabilidades com a igreja invisível e também com a igreja visível. Primeiro, devemos nos identificar com Cristo em sua morte e ressurreição, isto é, no batismo, conforme lemos em Romanos capítulo 6, verso 4 e Colossenses capítulo 3, verso 12. Ao sermos batizados, estamos dizendo ao mundo e aos membros da igreja que nos identificamos com Cristo. Estamos dizendo que através deste ritual morremos com Cristo e que ressuscitamos para uma nova vida. O batismo ele é mais do que um banho, é um anúncio para todos que testemunham esse rito de que nos arrependemos de nossa vida anterior a este rito. O batismo é a confirmação que reconhecemos que éramos pecadores, que vivíamos independentes de Deus, mas que a partir de agora queremos viver para Ele. O batismo também é o meio pelo qual nos tornamos membros da igreja. É o rito que nos faz ser aceito e reconhecido por todos como membro do corpo de Cristo. Todo cristão deve ser batizado, pois desta forma assume publicamente que Jesus é o Senhor de sua vida. O batismo nos identifica com Cristo e, em consequência, nos identifica com os demais membros do corpo de Cristo. Devemos nos alimentar pela fé do corpo de Cristo, participar da Santa Ceia, conforme lemos em João, capítulo 6, verso 51, e também em Mateus, capítulo 26, verso 26. Jesus diz que devemos comer de sua carne, isto é, devemos nos alimentar de sua vida. Nós não temos vida em nós mesmos. O pecado nos condena à morte eterna. Portanto, só teremos vida eterna em Cristo. A ceia é o memorial que nos recorda que devemos nos alimentar da vida de Cristo, que devemos crer no seu sacrifício por nós pecadores e recebê-lo em nossa vida. A ceia nos faz ser um com Jesus e com nossos irmãos, pois recebemos sua vida em nós e todos compartilhamos da mesma fonte de vida. Devemos exercer os dons espirituais como parte de nossa responsabilidade no corpo de Cristo, conforme lemos em Romanos capítulo 12, versos 5 a 8, Efésios capítulo 4, verso 11, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10. Todos possuímos um dom no corpo de Cristo. Todos ocupamos um espaço no corpo e precisamos usar este espaço que nos foi dado de forma a contribuir no trabalho do corpo. Seja qual for o seu espaço dentro do corpo, seja você as mãos, os pés, os olhos, o ouvido, o dedão, a unha, você ocupa um lugar no corpo e deve exercer sua função dentro do corpo, para que todo o corpo possa se beneficiar do seu dom, de sua função. Não diga que você não tem valor, que você não tem dom, porque não ora em línguas, porque Deus não te usa com curas espirituais. Mas quem sabe Deus não te usa para curar feridas da alma, para curar as feridas causadas pela sociedade aos indivíduos. Quem sabe Deus não te usa para cuidar dos carros dos irmãos, enquanto eles assistem aos cultos dentro da igreja, tranquilo, ciente de que tem alguém cuidando dos seus bens. Quem sabe você não tem um dom para estar trabalhando numa multimídia, né? Cuidando do som, cuidando do vídeo.
Busque trabalhar nos ministérios da igreja e com certeza você irá descobrir qual é o seu lugar no corpo. Ou quem sabe, Deus está te chamando para ampliar os ministérios da igreja. Lembre-se que um dia Deus cobrará de você o talento que Ele deu. Devemos instruir-nos e aconselhar-nos uns aos outros como parte de nossa responsabilidade no corpo, conforme lemos Colossenses capítulo 3, verso 16. Há pessoas que têm o dom de aconselhar. O pastor deve ser um bom conselheiro, embora nem todo pastor seja um bom conselheiro. O pastor é uma figura diferente no corpo. O problema é que as pessoas esperam que ele seja bom em tudo, e este pensamento é errado. Contudo, o texto diz que devemos instruir-nos, isto é, ensinar e aconselharmos uns aos outros. Todos devem buscar orientar os seus irmãos ou suas irmãs da fé. Todos precisamos cuidar uns dos outros. Este pensamento de Paulo demonstra que todos são, de uma certa maneira, pastores, uns sobre os outros. Devemos orar junto com a congregação. É nossa responsabilidade dentro do corpo. Atos capítulo 20, verso 36, Tiago capítulo 5, verso 16. A oração individual é muito importante. A oração do quarto é importantíssima em nossas vidas, mas também é importante orarmos juntos como um só povo. A palavra de Deus diz no Salmo 130, ó quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Devemos ser unidos em todos os sentidos. A palavra de Deus nos diz, no livro de Atos, que no início da igreja, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e que a igreja perseverava na oração. Eu quero concluir dizendo que cada igreja local é o corpo de Cristo. É uma miniatura deste corpo. Portanto, a igreja ela é mais que uma organização. Ela é um organismo vivo, manifestando Cristo para o mundo. A igreja, sendo corpo vivo, ela deve possuir membros ativos. Assuma sua responsabilidade com a igreja da qual você faz parte e manifeste junto com seus irmãos e demais membros do corpo de Cristo a vida de Cristo que opera por meio de você. Deus te abençoe.